Damos início agora à nossa reunião de número 151 de estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nós estudaremos hoje as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 3, o ser humano e o método de evolução, parte 6, a região limítrofe. Iniciaremos a nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o meu amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Podemos começar a leitura, então, do capítulo A Região Limítrofe. O purgatório ocupa as 3 regiões inferiores do mundo do desejo. O primeiro céu está nas 3 regiões superiores. A região central é uma espécie de território neutro, nem céu, nem inferno. Nesta região encontramos as pessoas retas e honestas, que a ninguém injuriaram, mas que estiveram tão absorvidas pelos seus interesses que nada pensaram sobre a vida superior. Para elas, o mundo do desejo é um estado da mais indescritível monotonia. Não há nenhum negócio nesse mundo, nem existe ali nada que para um ser humano de tal espécie possa substituir. Passa um período de tempo muito penoso, até que aprenda a pensar em outras coisas que não sejam escritas mercantis e contas correntes. Aqueles seres humanos que pensaram por problemas da vida e chegaram à conclusão de que tudo acaba com a morte, e negaram a existência das coisas que estão além do mundo material. Esses sentirão também aquela terrível monotonia. Esperavam o aniquilamento da consciência, mas ao invés disso, vão se achar com uma percepção maior das pessoas e das coisas que os circundarem. Habituaram-se a negar essas coisas tão veementemente que, a miúde, acreditaram que o mundo do desejo é uma alucinação. Pode-se ouvi-los exclamar com mais profundo desespero: quando acabará isso? Quando acabará isso? Tais pessoas encontram-se realmente em estado lastimável. Estão além do alcance de qualquer auxílio e sofrem por muito mais tempo do que qualquer outra pessoa. Além disso, dispõe de pouquíssima vida no mundo celeste, onde se ensina a construção de corpos para uso futuro. Portanto, eles concentram seus pensamentos cristalizantes sobre o corpo que constrói para a vida futura, pelo que formam um organismo que manifestará terríveis tendências endurecedoras, como a que observamos na consumpção. Às vezes, o sofrimento em corpos assim decrépitos poderá fazer voltar para Deus os pensamentos dessas entidades, ajudando-as a prosseguir em sua evolução. Contudo, a mente materialista corre o terrível perigo de perder todo o contato com o espírito, convertendo o indivíduo num proscrito. Por isso, os irmãos maiores preocuparam-se seriamente com o destino do mundo ocidental durante o último século. E se não fosse a sua ação benéfica e especial, havia um cataclismo social, comparado com o qual a Revolução Francesa seria uma brincadeira de crianças. O clarividente desenvolvido pode observar quão dificilmente a humanidade tem escapado de desastres tão devastadores que os continentes ter-se-iam submergidos no mar. O leitor encontra uma exposição mais detalhada da relação do materialismo com as erupções vulcânicas no capítulo 18, onde a lista de erupções do Vesúvio corrobora tal relação. A
menos que se atribua isso a meras coincidências. Atitude geralmente tomada pelos céticos quando enfrentam fatos e números que não podem explicar. Hoje nós temos 3 termos Rosacruzes que nós vamos usar e depois a gente abre para discussão, né? Que é purgatório, região central e primeiro céu. Então, se a gente for olhar o desenho do mundo do desejo, a gente vai ver que o primeiro céu está localizado nas 3 regiões superiores. O purgatório ocupa as 3 regiões inferiores, lembrando que as regiões não são assim, uma em cima da outra, são estados de consciência que estão interpenetrados, isso um ao lado do outro, vamos dizer, né? Interpenetrados é o melhor termo. E o purgatório, também conhecido como a região central ou a região, e a terceira região, que é a região central, a região limítrofe, que é uma espécie de território neutro, nem céu e nem inferno, tá? Então, olhando aqui o termo purgatório, né? Todo mundo fica no purgatório após a morte do corpo denso. Para que a gente possa expiar as nossas más ações através do sofrimento e por um período de tempo que depende das más ações que nós fizemos na nossa vida passada. Quanto mais más ações nós tivermos para expiar, maior o tempo na região do purgatório. Os resultados do nosso sofrimento, eles se incorporam no átomo semente do corpo de desejos e ele vai nos conceder a qualidade de retidão, né? Então, através disso que é incorporado no nosso átomo semente, que a gente forma o que a gente chama da nossa consciência. E essa consciência, a gente fala assim muito a voz da consciência, né? Ela vai nos alertar, sempre que a gente estiver numa situação semelhante, a gente a reagir e não repetir os erros do passado. Embora nem sempre a gente ouça a voz da nossa consciência, mas ela foi formada com essa essência que a gente reteve no purgatório. A voz da consciência, você menciona aqui, você purgou todas as suas más ações, né? Para limpar o seu... Praticamente, posso falar em limpeza, né? Que você fique menos denso e vá para o primeiro céu, né? Isso. Essa purgação, né? Vira a voz da consciência numa próxima vida, né? Isso mesmo. Para você não cometer os mesmos erros. Só que você não escuta essa voz. Então, é isso que a gente falou aqui. Toda dor e o sofrimento, ela é tida para nos alertar quando você se deparar com situações semelhantes, que pode ser logo na próxima vida, essas situações, ou em outras vidas futuras também, né? Mas ela fica lá, nos dado esta, vamos dizer assim, vantagem para a gente se portar na nova vida, mas uma vantagem que às vezes a gente não usa dela, né? Inclusive tem muita gente que bate boca com a voz da consciência, né? Às vezes você sente pela própria, quando você vê uma situação que ela foi muito forte, a própria reação emocional sua te ajuda a evitar aquela situação, né? Porque ela é tão intensa, dependendo do quão foi forte o sofrimento que você causou e que você viveu lá no purgatório. Então, vamos para a região central, região limítrofe, né? Que é, inclusive, o assunto do capítulo de hoje. Então, a região limítrofe, ele fala assim que é como um redemoinho fora do fluxo da vida, né? Ou seja, é como se a gente estivesse saído do campo de vibração e ficado num estado onde os movimentos são cessados, vamos dizer assim, né? Para as pessoas que estão nessa região,
o mundo de desejo é um estado de monotonia assim imenso. É como se a gente parasse tudo. Todo o nosso processo de evolução, ele fica num estado de congelamento, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho uma pergunta. Quais os tipos de indivíduos que a gente encontra na região limítrofe? Acho que são os materialistas, né? Relativamente falando. São materialistas, são as pessoas que não tiveram interesse pela vida superior. Então, a tendência de um materialista, uma pessoa que é muito voltada para a ciência, para buscar as causas, ela pode não ter esse contato ou não acreditar na vida superior enquanto elas estão renascido aqui, né? Então, também os materialistas, as pessoas que negam o tempo todo a existência pós-morte, e essa negação é que coloca essa pessoa fora do contato das correntes espirituais, porque como elas não acreditam na corrente espiritual, então elas ficam isoladas dessas correntes. Mas ela acredita lá no dinheiro, né? Foi a imagem. O astuto também entra aí? Depende. Então, Se for um astuto cristão, não. Então, porque o astuto não necessariamente ele não acredita em vida superior, né? Ele usa mal as qualidades e as habilidades que foi dado para ele, e como a gente já falou aqui, às vezes até inconscientemente, tudo bem que astúcia, mas ele às vezes nem tem consciência de que ele está sendo tão astuto assim, né? Na realidade, a gente pode estender essa lista aí, né? Porque quando você fala que a pessoa não tem interesse na vida superior, não é que ela não quer pensar sobre esse assunto, é que ela acha que esse assunto é irrelevante. E às vezes ela está tão imersa nos afazeres. Porque quando a pessoa dele. fala assim, o importante nessa vida é ser feliz, atrás dessa frase, que está uma frase corriqueira hoje, está muita coisa por trás. E entre essas coisas por trás, está assim, aconteça o que acontecer, eu quero ser feliz. Ah, mas vem cá, se você for atrás de Deus, a felicidade sua não é nas coisas que você está achando que vai ser feliz. Porque quando a pessoa fala que é importante ser feliz, a pessoa quer ter saúde, quer ter dinheiro, não é? Fama, poder, quer ter uma vida tranquila. Tipo assim, ó, quero uma vida tranquila, eu sou bonzinho com todo mundo, quem quiser, que tem aqui, você precisa de, mano, você tem, tá? R$100, tá aqui R$100, aí eu faço doação nas entidades. Então a pessoa assim, você olha para fora, você fala, pô, essa pessoa é muito bondosa, né? Nossa, ela é caridosa pra caramba. Mas ela não é caridosa, porque dentro dela tá esse negócio do importante ser feliz, e aí ela não pensa nisso, porque não faz falta para ela, entendeu? Ela fala assim, não faz falta para mim. Então, por trás desse não ter interesse pelo superior, tem várias gradações, entendeu? Porque tem aquele que fala assim, não interessa pelo superior para mim porque não existe. Eu vou morrer, eu vou virar pó e acabou. Esse é um caso, que é o caso do que a gente chama de materialismo. Só que materialista também tem que tomar cuidado com o materialista, porque é fácil você identificar um materialista que chega e verbaliza isso. Fala assim, olha, eu sou cientista, eu sou pela ciência, né? Aquele negócio, ciência e evolucionismo, né? Sou científico. Então eu acredito no ver para crer aqui. Então se não dá para medir, não dá para ver, eu não acredito e acabou, pronto. Eu não acredito em Deus mesmo, acho que é besteira, para aí. Esse é um materialista clássico, isso é fácil de identificar. Mas tem aqueles outros que estão enrustidos. Tá? Por exemplo, vamos pegar na Bíblia. Vocês acham que um fariseu era materialista ou um fariseu era espiritualista? Materialista. Mas ele não se postava Ele como materialista. de espiritualista. Exatamente. O saduceu era materialista mesmo. O saduceu era, eu sou materialista e ponto final, acabou. Entendeu? Que tipo assim. Crachá. Agora, entendeu? Então, o fariseu, que era sempre, né, obedecia todas as leis, e tarará, né, pegava o dinheiro para doar lá no templo e soltava aqui de cima para todo mundo ver que as moedas estavam tintilando lá, etc. E tal. Esse cara é materialista. Né? Então, tem que tomar, não é que tomar cuidado, mas a gente tem que ser um pouco mais. Saber identificar melhor. Um pouco mais discriminatório em relação a isso, entendeu? Porque senão a gente fica muito simplista nesse sentido. E a gente cai em arapucas às vezes, né?
Por exemplo, como ele fala aqui como eu falo na lição, você tem um empresário que ele paga certinho os seus funcionários, é certinho, ele paga um imposto de renda certinho, fundo de garantia, INSS, paga todos os funcionários direitinho, bonitinho, etc e tal. Você olha assim e fala, pô, o cara é legal. Né? Só que o Max Sandel fala que esse cara é candidato a limítrofe. Por quê? Por que esse cara é candidato a limítrofe se ele faz tudo certinho, bonitinho, sai da casa dele, vai para o trabalho, trata muito bem os funcionários, não sei o quê, sai do emprego, vai para a casa dele, chega lá, senta lá, papapá, na boa. Por que esse cara também é candidato à região limítrofe? Onde ele encaixa esse cara? Quando eu falo esse cara, pode ser mulher também, tá? Pode ser essa cara, senão esse cara. Ele só pensa nas coisas materiais, ele não pensou em nada superior até agora. Não, mas ele, veja bem, como eu falei, olha a quantidade de famílias que ele está sustentando, pagando direitinho para todo mundo. Mas esses pagando, E mais as ainda, pessoas e mais estão ainda no trabalhando, final do estão ano, fazendo cesta de Natal para todos os funcionários. Por que esse cara é candidato? Ele não é devoto, né? Não, porque para ele a vida é aquilo ali. Sim. Então, mas as escolhas que ele fez, ele está Ele tem parte espiritual. esquivando, né? Não, Ele tá se esquivando. Não, que a vida não é pior Ele que acha isso, que ele gente. tá É certo, pior que isso. por A isso. vida, o mundo, a vida dele é aquilo ali. Ele está fazendo tudo certo. Ele não precisa pensar em mais nada além daquilo. Para lá. ele, aquilo lá está certo. é o correto. Inclusive, muitos desses acham que com certeza absoluta ele vai para o céu. Sim. Vai arrastar um monte de gente. É o que ele acha. Entendeu? que é Porque- a vida dele. Entendeu? Então, naquela lista que a gente colocou, tem que tomar. Quando fala tendência materialista, entra esse tipo de irmão e irmã. Ele fala, não, mas eu fiz tudo certo. Tanto é que quando está na região limítrofe, ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz bem pra caramba, eu devia estar no céu. Entendeu? Então, essa lista, ela é uma lista legal, mas expanda ela, entendeu? Até para a gente não cair na tentação. Né? E também ser. Então, vamos lá, né? Acho que é legal a gente falar também que essas pessoas, elas estão quando elas vão para a região central e a região limítrofe, elas ficam num estado onde a gente não consegue ajudar, porque para ela sair de lá vai depender única e exclusivamente da vontade dela. A gente não vai conseguir acessar porque ela não acredita que tenha outra coisa que não seja aquilo, né? Então, nos planos celestes, entrou tudo, né? Quando a gente vai construir os nossos futuros veículos, estas pessoas, né, devido ao seu pensamento cristalizante, a sua forma de pensar, porque ela se sente, ela tem uma forma de pensar desvirtuada, e aí isso tudo vai influenciar negativamente na construção de novos corpos. Então, tem uma tendência da pessoa gerar corpos defeituosos ou com tendências consultivas. Que é com doenças consultivas, gente? Câncer, Corrói. Tuberculose. Sim, elas Consome. provocam definhamento e enfraquecimento ou uma debilidade muito grande. Então, os exemplos aí são a tuberculose e algumas outras síndromes nesse sentido. Mais do que isso, tá? Se você tem um corpo que ele é deficiente em alguns tipos de minerais, também é doença consultiva. Isso, Por então... exemplo, o ferro. Se você tiver um problema de ferro no seu corpo, você... Anêmico. Você está fraco, você não consegue. Ou tiver excesso de ferro também. Tá? Então, a doença consultiva tem esses exemplos, mas tem outras distorções que também levam a isso. Então, se a gente for procurar, tem a síndrome de wasting, que é que você perde algumas proteínas. Ele até dá, gente, assim, uma descrição. Você emagrece muito rápido, perde mais de 10 quilos, se eu não me engano, em um curto espaço de tempo. Então, tem uma série de descrição que eu não entrei, mas doenças que provocam caquexia, que é a perda de tecido adiposo e músculo ósseo. Então, assim, vale a pena dar uma pesquisada. A gente deu alguns exemplos aqui, mas ele fala do como essas doenças se manifestam e são detectadas
pela perda de tecido muscular e tecido ósseo num curto espaço de tempo. Só não vale fazer o seguinte, hein? Fazer regime e falar que é doer. Você saber que a pessoa tem, assim, passou na região limítrofe, hein? Ai, que horror. Bom, e por que a gente vem com esses corpos defeituosos ou com esses corpos com tendências a algumas limitações, né? Tem um alerta aí, porque é para ajudar o ego a despertar mais rapidamente para os planos superiores, né? Mas nem sempre isso acontece, porque assim, o próprio sofrimento, ele tem uma tendência maior, que a gente falou que o ser humano tende a aprender mais pela dor do que pelo amor, né? Mas o indivíduo pode resistir a todas as dificuldades e aí então se revoltar e agir revoltado e insatisfeito com toda essa limitação. E aí ele não vai aprender e nem acelerar o desenvolvimento e da evolução dele, tá? De causa e efeito, isso aí também, claro. Se eu vim pra cá com o corpo limitado, porque lá em vidas passadas a lei de causa e efeito faz com que eu nasça aqui também com essas debilidades. Então, aqui é a lei de causa e efeito, né? Essa tendência do material, de você não acreditar no pós-morte, tudo isso, a consequência vai também ser esta, né? Então, mas a causa disso, toma cuidado, a causa disso é o seguinte, como é que funciona isso? A pessoa, durante a vida dela, ela teve esse tipo de problema. Materialista, não sei o que, certo? Aí, ela vai lá para a região limítrofe. Né? Acabou a região limítrofe, ela vai para o purgatório, vai para o primeiro céu. Aí, quando chega no segundo céu, ele vai o quê? Vai reconstruir corpos. Aí Sim, ela não consegue. Sim, mas acontece o seguinte, veja bem, durante a nossa vida aqui, qualquer um de nós aqui, bem ou mal, querendo ou não, a gente está tentando melhorar nosso corpo. Alguns tentam melhorar através da dieta, saúde, às vezes uma doença que tem aí, você é obrigado a não comer mais tal coisa, comer essas coisas, né? Então, queira ou não queira, ou por causa de uma doença, ou porque você acha que está na hora de tomar vergonha na cara, você começa a mudar a sua alimentação, você começa, né? Até coisas do tipo assim, ai, minha pele tá feia, tá muito coisa, tô comendo muito chocolate, essas coisas todas. Então, você faz isso, ou seja, você tenta melhorar seu corpo. Cada um no seu quadrado, mas tenta melhorar. Um irmão como esse não tenta melhorar. Ele não tenta melhorar. Ele dá uma dor de cabeça, toma remédio. Eu tomo não sei o que, entendeu? Eu tô sempre tomando alguma coisa para me livrar daquele treco lá, mas normalmente o cara continua fumando, continua bebendo, continua comendo do jeito que come, não dá bola. Mas mesmo porque se ele fala que é melhor eu vou morrer, eu vou virar pó, então é melhor eu viver bem, né? O pouco tempo que tem, é melhor viver bem, né? Tá cheio de irmãos e irmãs que morreram cedo, porque falou assim, ó, se for para viver desse jeito, eu prefiro morrer. E morreu, certo? Nós temos vários assim, né? Então acontece, como ele não fez isso, quando ele chega no segundo céu, ele não sabe fazer. Sabe aquela pessoa que não foi treinada? E aí chega na hora assim, beleza, cara, vamos lá, vamos fazer um pé. Como é que faz o pé? Ele fala, putz, fazer pé? Tem remédio aí, Paulo? Isso, tem um remédio aí. Não, peraí, cadê aquele fulano que era meu empregado que sabia fazer um pé? Não tem mais esse cara lá. Então, como ele não exercitou, por isso que, entendeu? Por isso que sai o corpo decrépito. O corpo decrépito, não, fica pensando o seguinte, que o corpo decrépito, ele é dado como punição por alguém. O anjo do destino falou assim, você tem o corpo decrépito. Não. O corpo decrépito é porque ele não sabe construir. Entendeu o que eu quero dizer? Ele não sabe. A responsabilidade continua sendo dele. Não é um castigo de alguém que falou, ó, você vai nascer com tuberculose, porque você foi, né? Os seus panoramas de vida aqui, ó, panorama 1, tuberculose 1, tuberculose 2, tuberculose 3, tuberculose 4. Qual você escolhe? Não é assim, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque vira e mexe, as pessoas pensam assim. Ah, então eu fui castigado lá. Não, você não foi castigado. Você não soube construir o seu corpo. Na hora de buscar material lá, você não teve semelhança, porque você não sabia. Então, fica aí uma pergunta. Qual é a diferença entre uma irmã e um irmão que fica apegado à terra e o que vai para a região limítrofe?
conceitua aí primeiro, acho que é melhor conceituar, o que é um irmão ou irmã apegado à terra? O que é isso? É um irmão ou irmã que fica muito apegado à família, aos bens materiais, à raça, ao trabalho, a tudo aquilo que ele tinha, que é, por exemplo, uma pessoa que bebe, que tem um vício e ela está apegada, então ela fica apegada à terra, né? Ela fica tentando, essa já era a resposta, então vamos lá, né? Não, pode falar. Não, pode falar. Programador e computador. Pode Não, falar. é que a pessoa pegada à terra, ela quer continuar vivendo na terra. Isso. Sem o corpo. Isso, mesmo sem corpo. Seja por qualquer outro motivo Isso, da terra. exatamente, é isso. Então ela fica tentando satisfazer, mas é isso mesmo, das coisas materiais que ela gosta, e ela só para de fazer isso quando ela se cansa. Por quê? Porque ela não consegue. Então ela tenta e ela não consegue. Aí ela se cansa e aí ela começa a ter vislumbres de que deve ter alguma coisa a mais do que ficar, né? E ela fica, essas pessoas, elas estão perambulando na atmosfera da Terra, próximo da superfície. Então, ela não vai para a região limítrofe. Ela fica tentando se utilizar do corpo denso e vital dos outros irmãos, né? Que entram na mesma sintonia com ela. Então, vamos dar um exemplo do alcoólatra. O alcoólatra, ele morreu. Ele vai tentar acessar, está em regiões de bares, em regiões de bebidas, porque ele tenta usufruir do álcool das pessoas que estão usando enquanto encarnadas. E, por consequência, as pessoas que estão usando estão na mesma vibração e na mesma sintonia, então elas também atraem. E aí vai para os comilões e vai para quem faz... está muito apegado ao bem material. Então, imagina como essa pessoa deve sofrer vendo a partilha dos bens dela, a cadeira, né, o acumulador, né, que vai acumulando um monte de coisa, e aí a pessoa faz coleção disso, daquilo, e aí quando ela se vai, as pessoas começam a se desfazer desses bens, né. E aí, quando ela desiste, porque ela fica ali, mas ela não consegue ter acesso, ela não consegue usufruir daquilo que ela tinha em vida, então aí ela pode seguir ou para a região limítrofe ou para o purgatório. Ou seja, o sofrimento não acabou. O sofrimento dele não acabou. Lembra que quando a pessoa é pegada na terra, uma das coisas que mais fácil fazer a pessoa cansar o sofrimento. Ela escutar as outras pessoas, a quem ela tinha tanto amor e tanto apreço, ou que deixou tanta coisa, descer o pau nela. Entendeu? Esse velho cateque, não sei o quê. Desce o pau. Fala mal. É uma das maneiras de cansar. Então, se vocês quiserem cansar um espírito pegar a terra, é só descer o pau nele. Agora, o benefício aqui é que assim, né? Quando ele se cansa e ele vai para a região limítrofe, ou na limítrofe ainda ele vai ficar no estado de... Ele não vai estar efetivamente no processo de evolução. Mas se ele vai para o purgatório, ele retoma o processo de evolução. Agora, ele pode ir para a região limítrofe e ficar lá por aquele tempo, né? Até ele até quando, né? Eu vou ficar aqui, porque ele está fora do fluxo da vibração. Mas se ele vai para o purgatório, ele vai sofrer, mas o sofrimento vai incorporar no átomo semente, então ele retoma a condição vibratória de evolução dele. Ô, Regiane, vamos supor, no purgatório a gente fica mais ou menos 1/3 do que a gente viveu. Na limítrofe, a gente pode ficar quanto tempo lá? Então, não tem tempo, né? Vai depender de você acreditar que você tem coisas além da vida, porque quando a gente mostrou aquele primeiro fluxo aqui, ó, a gente tem um período de vida na Terra, mas a vida, ela não termina aqui termina a vida encarnado na Terra.
tudo isso aqui é processo de vida e evolução. Então, para você continuar o seu processo de evolução, você vai passar para o purgatório, vai assimilar, quer dizer, evoluir oficialmente, né? A aprendizagem está aqui, mas você vai purgar, você vai criar aqui a consciência, você vai construir aqui no primeiro céu, você vai fazer o processo de assimilar todo o bem que você fez, daí você vai construir corpos, daí você vai começar o seu caminho para voltar na escola da vida, porque a escola da vida é o processo de aprendizagem. Bom, só para terminar, gente. No purgatório, você falou uma coisa interessante ali, que, aliás, está escrito aí, inclusive, está escrito nessa frase que você vai fazer, que você já falou antes, é a seguinte: na região limítrofe, como você bem colocou, ninguém pode ajudar a pessoa. Isso. A pessoa está sem ajuda. Então, não tem nem como perguntar essa pergunta do Luiz. Isso. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Não tem nem relógio lá, não tem quase nada. Então, é um negócio que vai consumindo a pessoa, né? No purgatório tem como ajudar. Os auxiliares invisíveis têm um trabalho maravilhoso no purgatório. O purgatório pode tanto receber ajuda, mas tanto receber ajuda, que o Cristo desceu à mansão dos mortos, que é o purgatório. Entendeu? Purgatório, no primeiro céu você ajuda, no purgatório você ajuda, no segundo céu você ajuda. Na região limítrofe não tem ninguém. E o apegado à terra também não. Não, apegado à terra ele não quer nem ajuda, ele quer ficar apegado à terra mesmo, né? Então, mas tem ajuda. Auxiliares, ele pergunta. Lá naquele livro, Atividades Auxiliares Invisíveis, tem muito trabalho nos apegados à terra. Tem um livreto também da Augusta Voss Heindel, que chama Pegar a Terra, Earthbound em inglês. Também ela fala, você pode ajudar, aliás, é um trabalho muito bonito, mas o problema é que a pessoa não quer ajudar, ela quer continuar, como o Alan falou, ela quer continuar vivendo a Terra. Ah, você me ajuda? Então me diz como é que eu absorvo melhor esse álcool aqui que eu estou tentando e não estou conseguindo mais. É essa ajuda que ele quer, e essa ajuda ele não vai ter, não dos auxiliares visíveis. Vai ter de quem? De quem está junto com ele, os elementais, né? Que é para empurrar mais para baixo ainda, né? Agora, na região limítrofe, como você colocou, imagina vocês imaginaram, você está num lugar que você não tem ajuda. É um louco, né? Vazio. Né? Não tem frio, não tem calor. Deve ser algo assim. Tédio. Os que estão apegados, à terra, ele também tem ajuda de quem está encarnado, né? Sim. Quem é apegado à terra. Se você fizer uma oração para os irmãos e irmãs que partiram, você consegue atingi-lo se estiver no purgatório, no primeiro céu. Até no segundo céu, depende da sua gradação. O Marx ainda mesmo fala, né? Ele conversava muito com pessoas que estão no segundo e primeiro céu, até para se desenvolver espiritualmente. Mas no limítrofe você não tem. Se você tiver um irmão ou irmã no limítrofe, a sua oração não chega. Olha que coisa. E na periferia da Terra, você chega, sua oração chega. Chega, mas na Por isso que as pessoas... Tem uma frase que a gente fala muito no popular, né? Segue a luz, né? Quando um espírito faz a passagem, faça uma oração para que ela siga a luz. Não é o trem, porque aí ela realmente, a oração ilumina, pode ajudar a fazer com que ela perceba o filme Ghost. É porque o que eu quis dizer assim ademais disso que vocês mencionaram, é que é um dos processos, vamos dizer, de cura, né? No sentido de que muitas vezes a pessoa, um apegado à terra, quer tomar posse de um veículo físico aqui. Pode virar um obsessor. Um obsessor. E aí, então, tanto que um dos grandes trabalhos que na época do Cristo ele ensinou os discípulos, ele fez justamente fazer esse trabalho de ajudar esses irmãos que são obsessores a tirar esse vínculo daquele que ele está obsedando e seguir o seu caminho. Espíritos com grandes dívidas, né, um com o outro, tendem a ficar obsediando. Pessoal, lembra aquela série? Qual é a diferença entre espírito apegado à terra e o espírito obsessor?
Ou é a mesma coisa? O espírito obsessor não deixa de ser um espírito apegado à Terra. Ele está apegado, ele não foi para outras regiões, ele está aqui não é periferia, eu acabei de falar o nome, na região em volta aqui da Terra, né? E aí ele, por dívidas entre irmãos ou pelo desejo, por exemplo, do álcool, da droga, por coisas não resolvidas, ele pode obsediar uma pessoa que está encarnada. Precisa pegar a Terra, eles vivem nas regiões inferiores do mundo do desejo. Isso. Que é a próxima atmosfera da Terra. Mas sem ter entrado no purgatório, porque as regiões inferiores, ele já entrou no purgatório. Não, mas é que tá. Por isso que a gente tem que deixar bem claro isso. O purgatório está nas regiões inferiores do mundo do desejo. Mas nas regiões do mundo do desejo existem outras coisas, como, por exemplo, o local dos espíritos apegados à Terra. Mas bem entendido que ele não entrou no purgatório e não foi para a região limítrofe também. O purgatório é um processo, né? É um processo que está na região. Se você fala, entrei no purgatório, você começou a ter o processo de ver a sua panorama de vida de lá para frente. Então, quando você não entra no purgatório, você pode estar nas regiões inferiores do mundo do desejo, mas você não entrou no processo ainda, entendeu? Você está ali na sala, ali, bagunçando correta, né? A sala é boa, antessala. Na sala de Só que mais interessante, hein? Isso não aumenta nem reduz o seu tempo de purgatório. Então, agora tem que responder para ela o obsessor. O obsessor, ele vai atingir pessoas que estão aqui, encarnadas. Sim, mas é que a gente falou, o objetivo do obsessor é satisfazer o seu desejo incorporando direta ou indiretamente às pessoas. Sim. É esse o objetivo. Se ele tem dívida, ele vai querer cobrar dívida. Se ele foi assassinado, se ele vai querer... Se ele gosta de uma coisa, por exemplo... Bebida... Se ele gosta, por exemplo, de violência, ele vai obsidiar para a pessoa cometer violência. Isso. Matar, roubar... Suicídio. Por exemplo, um obsessor, muitas vezes... Olha que interessante. Esse obsessor é burro, né? Porque ele mata o obsidiado. Verdade. Ele obsidia para que o obsidiado cometa o suicídio. Sim. Por quê? Porque ele gosta daquela vibração do suicida. Que vibração que é o suicida? Qual é a vibração do suicida? Qual é o prazer que um obsessor tem quando há um suicídio? Vocês já pensaram nisso? Qual o prazer? É a desistência, o suicídio é o medo, prazer a desistência. da ilusão de que você conseguiu acabar com a vida. Isso dá prazer, parece um negócio meio masoquista, mas dá prazer. Para o obsessor, sim. Para o obsessor. E ele satisfaz com isso, entendeu? Então, esse é o obsessor. Depois abandona ele, né? Isso é obsessor. Mas aí o suicida vai pagar lá por causa do suicídio, vai ficar... E o obsessor vai buscar outro. E ele continua sendo mas o obsessor, ele vai ter que pagar depois no purgatório. O Marcelo fala que os obsessores podem ficar por séculos e séculos. Sim. Séculos e séculos. Mas aí também eles aumentam o tempo no purgatório também, sendo obsessor ou não? Então, não aumenta o tempo do purgatório. Não aumenta? Não aumenta. Porque o purgatório, ele cessa, o tempo do purgatório, cessa na transmissão para uma divina lá no átomo semente do corpo de desejos, que já foi, está lá. Ele está lá com o corpo, ele está lá com o corpo de desejo, não está nem fato, está com o corpo de desejo, ele está com a mente, só não tem o corpo vital e o corpo denso, mas ele está lá com esses dois corpos, ele não está com o átomo semente desses corpos, está com os dois corpos. Mas não aumenta, porque o processo já veio. O que vai acontecer com ele? Aquilo que a gente já falou. Vai chegar no segundo céu, ele não vai conseguir fazer nada, a hora que ele nascer numa próxima vida, ele vai nascer todo estourado. Mais estourado, de repente, mais estourado do que o limite. Ele não aprendeu, né? Ele ficou tão preso a outras coisas. O efeito ele vai ver na próxima vida. Sim, eu queria saber se criança pode ser obsediada. Pode ser obsediado. Criança só para nós, viu? Porque espiritualmente falando, o espírito daquele irmãozinho, irmãzinha lá, ele pode ser muito mais velho, muito mais sábio e muito mais terrível do que você imagina. E ele pode ter tido dívidas, né? Com outros irmãos. Ou já foi obsessor, né? Ou já foi obsessor, né?
Ao contrário do que a gente pensa e fala, né? As pessoas que estão na região limítrofe, pegando carona naquilo que o Carlos falou, né? São pessoas honestas e corretas, muitas vezes, que não causaram dano a ninguém. Elas também podem estar na região limítrofe por não ter pensado em vida superior, por não ter tido tempo para se dedicar. Então, às vezes, ela não acredita em vida após a morte. E se a gente for ver, muitos dos aprendizados religiosos que a gente aprende assim, que a gente vai morrer e vai ficar esperando o juízo final. Não tem muita gente que acredita nisso. Todo mundo de branco. E que você vai ficar dormindo, ou vai ficar num estágio. Então, se a pessoa ela acredita piamente nisso, ela vai demorar para entender que tem vida após a morte, que o processo de vida ele continua mesmo sem um corpo físico, né? Então, pode ser pessoas extremamente corretas, honestas, mas que não tiveram o tempo para pensar nisso, ou pelo materialismo, ou chegaram à conclusão de que tudo acaba na morte, que ela vai ficar esperando esse tempo do despertar. Então ela fica aí nessa região, tá? Então essas pessoas elas vão acreditar que o mundo de desejo é uma alucinação, e aí elas sentem um estado indescritível de monotonia. E lembrando que o suicida ele vai para a região limítrofe e ele tem um texto que ele fala, né, que ele se sente oco por dentro. É tamanho o estado de monotonia que ele sente como se ele tivesse oco. E ele vai ficar na região limítrofe até ele cumprir o tempo de vida que ele teria encarnado. Só a partir dali é que ele consegue continuar o processo de evolução dele, e lógico, desde que ele queira, para o purgatório, mas esse período ele fica ali. Então, a pessoa às vezes não, né? Normalmente o suicida ele acaba com a vida dele na expectativa que ele acabe com o sofrimento, porque muitas vezes o que leva ao suicídio é uma depressão, é o estado de dor na alma que a gente fala, e que pode também ser provocado pela obsessão. E aí então ele não consegue mais viver aqui e ele bota fim na vida dele aqui para aliviar esse sofrimento. Só que o sofrimento continua dessa outra forma. Aí chega lá, não tem com quem conversar, trocar uma ideia, aí danou-se. Então eu deixei a frase que o Carlos já falou, tá? Nessa região, a gente não consegue ajudar e a pessoa não consegue ter acesso à ajuda. Vai depender única e exclusivamente dela, tá? Posso fazer a pergunta? Nessa região, eu só vou ter pessoas com a mesma vibração. Sim. Por exemplo, não é que você vai estar isolado de tudo, né? Você vai ter pessoas Mas você não tem contato, tem a né? mesma... mas você não tem contato. Você não tem contato. Uma solidão. Você não pode nem trocar ideia com essas pessoas. Interminável. Você está com as pessoas do seu lado, só que você não consegue vê-las, enxergá-las. Você não interage com elas. É você nem com trocar, você mesmo. Nem trocar um papo assim, por que você está aqui? Eu estou por isso, eu também estou por isso aqui. Pô, legal, então... Porque se você pudesse trocar, dois estão ferrados? Não. Talvez um apoiasse negativamente o outro ali. E não tem nada, gente. É melhor você ser... vamos pensar no binário, né? 0 1. Então eu tenho uma região inferior e região superior. Melhor você É enfiar o melhor pé você na ser alguma jaca. coisa entre 0 e 1 do que limítrofe. Não, porque o Max sempre fala, é melhor você fazer bastante besteira aqui, errar Enfiar o pé na bastante, jaca. enfiar o pé na jaca, então um purgatório lindo, maravilhoso, do que você dar uma de bonzinho. Sabe o morno que a Bíblia fala? Você ser morno, você nunca falar não, mas também não falar sim, mas tá tudo bem. Aí a pessoa faz uma coisa errada, você não. A outra pessoa faz uma coisa certa, não. Pior coisa é você ser isso, porque a limítrofe te espera. Então é melhor você já arrebentar mesmo, entendeu? Eu vou fazer besteira mesmo,
Porque eu estou fazendo... melhor arrebentar, não. No sentido de, entre você arrebentar e você não fazer nada, porque tem muita gente, olha gente, o negócio de politicamente correto é um problema, porque tem muita gente que ele não toma decisão. Não toma, olha, mas a pessoa lá, ela chegou e estuprou a outra mulher. Não, mas tem que ver, espera um pouquinho, ele é assim, ele é assado, mas também a mulher, sabe, fica sempre botando panos quentes, sabe, a pessoa bota panos quentes em tudo, né, e tem uma vida assim, que ninguém me enche meu saco, entendeu? Eu fico ele é o queridinho, na boa, né? sou o queridinho, tal. Esse cara é candidato de limítrofe, porque ele está fugindo de tudo, está fugindo. Como a Regiane bem falou aí, é a pessoa que correta, honesta, certinha, quem vê de fora assim fala, não, essa pessoa, olha, é um distinto cavaleiro e uma distinta dama, é um candidato da região limítrofe. Bom, aí então, os espíritos que estão na região limítrofe, tem aí que a gente pode ouvir, né, vamos dizer assim, como se a gente ouvisse a pessoa falando quando acabará isso. Então essa é a pergunta, e quando acabará isso? Você vai responder a pergunta do Alan. Rebiana. Quando vai acabar essa dor? Quando a própria pessoa... Vai ter que ver, porque ele não deixa de ser machista divino. Então, pela vontade dele, ele vai ter que ser só dele. Mas ninguém. Exatamente. Então, quando ele chegar à conclusão de que tem vida espiritual, quando ele se arrepender sinceramente de não ter considerado que existe vida espiritual no seu último renascimento. Regiane, a pessoa que na região limítrofe, ela pode ler o conceito? Não tem acesso de nada. Acesso só a consciência. Porque lembra, o que ele está na região limítrofe? Ele está com que corpo? Ele está isolado de tudo, gente, fora do fluxo. Com que corpo ele está na região limítrofe? Corpo de desejo. Então ele está com o corpo de desejo, ou seja, ele tem acesso a todos os seus desejos, emoções e sentimentos. Ele tem acesso. E ele tem acesso a outro material, porque ele está com a mente. Então, ele está com a mente, ele está com todos os pensamentos, tem acesso à memória consciente dele. Ele tem tudo isso, por isso que ele tem, por isso que está escrito ali, ó. Até chega, como ele chega à conclusão de que é espiritual? Ele está rebobinando na cabeça dele lá, está ruminando, né? Ele tá pensando, fulano, mas teve um fulano lá que falou para mim de Deus. Ele tá recuperando tudo, ele está remoendo, igual acontece com a gente, não acontece às vezes com a gente não se pega às vezes remoendo coisas, não fica? Ruminando. A gente não fica lá pensando lá atrás e tal. Só que para eles é um processo constante, porque é a única coisa que resta. Imagina, você está no lugar, vou pegar mais aqui, você está no lugar sozinho, sem nada para fazer, sozinho, o que você começa a fazer? E aí o entorno seu é chato, é um monótono. Você começa a rebobinar, a ruminar, a pensar na pessoa. É a mesma coisa dele, só que nele é a única coisa que ele tem que fazer. E ele tem esse objetivo que a Regina bem colocou aí. Qual o objetivo? Ele tem que chegar à conclusão. E ele tem que desejar imensamente reformar essa sua posição. Não adianta só ele acreditar tem vida espiritual, mas ele tem que desejar ir para lá. E mais, hein? Ele tem que desejar isso daí sem necessariamente pensar numa pessoa. Puxa, aquele padre falou para ele, eu vou, então, olha, se eu sair dessa, a primeira coisa que eu faço é ir falar com o padre. Não é por aí. Agora, quando ele está na região limítrofe, ele não volta para a periferia da Terra. Ele foi para lá, ele vai na quarta região. Na quarta região. E aí, só reforçando, Luiz, a sua pergunta, como ele está fora do fluxo de evolução de vida, ele não consegue, é diferente de quando ele está apegado à Terra, que ele vê os entes queridos, as pessoas, lá não, lá é ele com ele, a consciência dele. Tecnicamente, vamos lá, tecnicamente, nós já estudamos o desejo, então dá para responder essa pergunta técnica, com bons engenheiros. Tá? O que funciona na região, na quarta região do mundo do desejo, onde está a região fronteiriça ou limítrofe? O que funciona lá? Sentimento.
Não é região dos sentimentos? Sentimentos. Não é Que região dos sentimento? sentimentos? Isso, que sentimento que funciona? Os negativos. Não. O de Interesse, raiva. interesse, Aqui, ó. Interesse e diferença. Impressionabilidade, Não, não. paixão, Calma. desejo. Quarta na região. Quarta região. O sentimento. Sentimento de... diferença, o Interesse. interesse. É o interesse. Mas não funciona a força de atração nem de repulsão. Isso, tá. Olha que Tem interessante. contato com ninguém. Então, ele não, se funcionasse lá, ele poderia atrair qualquer pessoa pela força de atração ou repudiar qualquer pessoa. Se funcionasse a força de atração e repulsão. Não funciona. Então, só sentimento de interesse e diferença. Então, primeiro ele está lá pela indiferença. Estou aqui porque... Né? Aí ele começa a ficar lá. Aí, até ele, olha que impressionante, ele iniciar o sentimento de interesse. Interesse em quê? Naquilo que você acabou de falar. Ele tem que se interessar pela vida espiritual, ele tem que se interessar por se arrepender sinceramente, ele tem que se interessar por reformar essa posição. Olha que interessante, o instrumento para ele sair dali foi dado para ele, só que ele entrou pela indiferença, ele está lá justamente pela indiferença, né? E, enquanto ele não iniciar o interesse nesse assunto, porque ele pode continuar tendo interesse na vida material, mas eu sou honesto, eu sou não sei o que. Tanto é que o Max Neller fala o seguinte, que quem está na região limítrofe não foi tão mal para merecer ir para o purgatório e também não foi tão bom para merecer ir para o primeiro céu. Olha que interessante. A pessoa está lá porque ela não foi tão mal o suficiente para ir para o purgatório e também não foi tão bom o suficiente para o primeiro céu. Então ele passa para a região limítrofe. Olha que coisa. É o morno. Por isso que o Cristo fala assim, não seja morno. Está lá na Bíblia. Não, ou seja... frio ou quente. O frio é mau e o quente é bom, por definição. Mas não seja morno. Quem está lá são os mornos. É um ditado... E eles têm consciência que faleceu ou não? Quem está lá não? Não, é como a Regiane falou, a consciência dele é um vazio, é tipo... Tanto é que ele acha que... A Regiane falou aí, né? Ela acha que ela é uma ilusão, sabe? Quando você fala assim, não, isso aqui é ilusão. Deve ser um sonho, eu vou acordar. Eu vou acordar. E não estou acordando. Me belisca, não tem ninguém para beliscar ele, entendeu? A situação, eu estou dando sarro, mas é uma situação horrível. Agora, puxando aquela pergunta do Alain, que essa aí você não vai falar, você vai falar. Pode falar. O suicida, como o Luiz bem colocou, tem um tempo estipulado, referenciado. Aí não. Então, aí tem esse tempo também. O suicida, sim. O suicida, sim, não, mas quem não é suicida, não, tem né? tempo também. Tem tempo. Qual tempo? Da vontade dele. Isso. Da vontade dele. Tempo, Então não tem tempo. Então, o suicida ele não tem como adiantar, porque o suicida só sai de lá quando o arquétipo para de vibrar, e o arquétipo vai parar de vibrar quando ele teria que morrer aqui no... Então, se ele suicidou com 20 anos e ia morrer com 80, não tem jeito, 60 anos ali, ponto final, não tem como... Mas não pode ser 59, não pode ser 58, não, é 60, certo? Ponto final, pá. Esse aqui depende dele. Então, se ele entrar no limítrofe e já baixar o interesse, porque lembra, nós seres humanos, nós temos forças que a gente nem imagina. Isso é mostrado no horóscopo. Que tem coisas que você nem imagina, de bom e de ruim, certo? Que você sabe e tem. Né? Tanto é que quando você vai ler o seu tema, o seu horóscopo, eu sempre sugiro isso. Busque as coisas boas, porque tem coisas boas ali que você nem imagina que você é capaz de fazer. E que se você conseguir identificar isso e botar em ação, você acelera seu desenvolvimento espiritual. O problema é que as pessoas vão buscar o quê? Não tem? Horóscopo? As coisas ruins. E aí o que acontece? Puxa para baixo. Então, estou falando isso porque nós, seres humanos, nós somos destemidos nesse sentido. Então, é possível sim um irmão, uma irmã, que acabou de entrar na região limítrofe, cair a ficha e ela se sentir tão arrependida que o tempo dela lá é ínfimo. Mas depende dela. Né? É lógico que ela está tão assim, né? Com a cabeça assim, que é muito mais difícil, mas é possível. Entendeu o que eu estou falando? É difícil, mas não é impossível. É diferente do suicida. O suicida não tem jeito. Caiu lá... Posso dar uma pergunta, pegando aquele gancho tecnicamente falando? A gente está lá na região limítrofe com o nosso corpo de desejos, nosso veículo mente, e o átomo semente. O átomo do vital, dos dois, e do vital e do dentro também. Isso. A partir do momento que eu começo a demonstrar interesse ou desinteresse,
de consciência que eu começo a rebobinar o que eu fiz, é dessa vida, ou é do ato semente que eu tenho acesso a todas as outras? Dessa vida. Eu tenho que sair daquela condição dessa vida. Dessa vida, porque você entrou por essa vida. Você está lá na limítrofe pelo trabalho dessa vida. Então, o material que eu vou ter que rebobinar e criar um interesse, isso aí é o que eu vivi aqui durante esse período. Mais fácil, né? Memória consciente. Não, mas se aquele já não... Se aquele já foi para a região limítrofe, vai ser... Então, por isso que eu falo. Vontade... Por isso que eu falo, é difícil, mas não é impossível. Mas ele vai sair em algum momento. Vai. Também tem que acreditar nisso. Só que o tempo dele é um tempo que pode ser muito menor que o suicídio. Isso que eu quero dizer. Pode ser até muito maior. Né? Cabeça de bagre, tupetudo e teimoso que fica lá. Né? Tem gente assim também. Mas ele vai sair. Ninguém vai morrer na região. Mas vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Ele está com o seu corpo de desejos. Se ele é turrão aqui, ele é turrão lá. Se é teimoso aqui, é teimoso lá. Se ele é lento aqui, ele é lento lá. Então pode levar séculos. É isso que é difícil, né? Que as pessoas não entendem que a morte não transforma ninguém. Nós vamos ser a mesma pessoa lá, nós somos aqui. A parte espiritual lá, também, sem material e sem contato com nada, é difícil. Agora, o que acho é difícil. Assim, não quer dizer que a gente não vá passar por lá, né? Não, agora eu estou pensando alto, não quer dizer que a gente não vá passar pela região limítrofe, mas eu acho que só o fato da gente estudar e acreditar que tem uma vida após a morte, da gente conhecer esse fluxo de vida, e eu lembro muito da frase de quando a gente estuda as plantas, né? Para a planta é natural, caiu o fruto, morreu, nasceu. Quando a gente estava aprendendo também a viver nesse mundo, a gente apagava aqui, acendia no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Eu acho que só esse conhecimento deve nos ajudar se a gente for para lá, né? Eu não nos livra no purgatório, mas a livre. Não sei se pode até ser que a gente caia lá, mas talvez a gente é difícil por acreditar. Não. Só pela quantidade de orações que a gente faz, os rituais, cada um de nós aqui, né, está se esforçando de uma maneira ou de outra, está se esforçando. A gente pode até achar a questão como a evolução individual, você não pode ter referência. É isso que mata a gente. O que é a referência? Fulano foi, eu vou também. Eu sei que a Ellie faz isso, eu vou fazer também. A Ellie consegue, eu não consigo. A gente não tem essa referência na evolução individual. A gente tem que acreditar na gente mesmo. Por isso a gente se apega muito a Deus. Né? Essa referência é o Cristo. Cristo é a nossa referência. Qual é a minha distância do Cristo? É infinita, mas eu sei que uma distância tem uma distância infinita, mas tem uma distância. E eu sei que ele é o meu ideal, então eu sei que eu tenho que ir para lá. Né? Só o fato disso, Regiane, já nos candidata seriamente a não ir para a região limítrofe. E principalmente porque já iniciou falando da região limítrofe, quando ela começou o trabalho dela, dizendo, a região limítrofe, a pessoa aqui que está aqui fala, não quero nem saber de nada, o importante é ser feliz, são os materialistas, não pensem em coisas superiores, não fazem orações. Tanto é que quando um espiritualista, não acredita em Deus, uma pessoa que estuda a parte espiritual, seja esotérica com X, esotérica com S, quando morre, o que acontece com a pessoa quando morre? Normalmente. Ela procura a luz. Ela vai passar o panorama da vida. Ela procura a luz, isso é uma lâmpada. O que acontece com ela? Uma pessoa espiritualista? Espiritualista. Morreu. O que acontece? Ela vai passar o fluxo dela, vai fazer... Sim, não, fala panorama tal, acabou o panorama tal. O que acontece? Vai pro embora. O que o Marcos Neto fala? Quer ir embora. Não, passa um momento de silêncio, depois ela desperta. Sim. A hora que ela desperta, o que ela vê? Quando ela desperta do outro lado, morreu, parará, arrebentou o cordão prateado, parará, 3 dias e meio, o que acontece com ela? Normalmente é algum ente querido. Isso, exatamente. Alguém vai ajudar. Aparece alguém para ajudar. Isso. Esse alguém pode ser, se você tiver entes queridos que ainda possa vir, porque tem entes queridos que não possa vir, vem. Se não, vem auxiliar invisível no formato do ente querido, se for o caso, certo? E você como espiritualista, qual a pergunta que você deve fazer para ele? Para onde que eu vou? Aonde é o purgatório? Você tem que mostrar a sua humildade. Ali você tem que mostrar a sua humildade mais do que a qualquer um.
Quem vai dizer se você vai entrar no purgatório ou não, logicamente, é a questão da retrospecção, etc. e tal. Mas humildemente você tem que fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Vai te levar até ao portão de entrada do purgatório. E aí a vibração sua é que vai fazer você entrar ou você já passar para o primeiro céu. Mas você tem que ser humilde. Entendeu? Tem que ser humilde para pedir para esse irmão, essa irmã que vai te ajudar, né? Já que você sempre acreditou nisso, já que você sempre estudou isso, já que você sempre fez orações, pediu para muita gente que partiu para de lá para acontecer isso com ela, não é assim que a gente faz a oração dos nossos irmãos e irmãs, para que isso aconteça com eles e para ali, pororó. A gente não é aquele, vamos pedir para o irmão que Deus o ilumine, que Deus o guarde, que Deus o guie. Não, nós temos o conhecimento para pedir o que a gente quer que aconteça com aquele irmão. E a gente tem que fazer isso. Da mesma forma, quando chegar a nossa vez, né? Ao invés de a gente ficar lá estupefato, com os olhos desse tamanho assim, olhando aquele corpo lá, morri, será que eu morri? Né? Porque eu estou falando isso porque naquele livro Atividades de Auxiliares Invisíveis, está cheio de histórias lá, que o auxiliar invisível fala para o pessoal, você morreu. Não, mas como que eu estou aqui? Você morreu. Então fica aquela discussãozinha boba. Nós temos condições de não precisar passar por esse, entre aspas, vexame, certo? É só a gente chegar, primeiro agradecer o irmão e a irmã que está nos recebendo, e não ficar pegado, ai, a minha mãe querida, e começa a chorar. Pô, para de chorar e pede para ela levar você para o lugar que tem que levar. Não está na hora da emoção ali, né? Deixa a emoção para o lugar, para o primeiro céu, vai ter emoção para caramba lá. Por enquanto, não, entendeu? Então, essa é a nossa obrigação como espiritualista, essa bênção que nós temos. Né? Então, caminhando mais um pouquinho, né? Então, o primeiro céu, ele está nas 3 regiões superiores do mundo do desejo. O primeiro céu, gente, depois eu estava fazendo uma analogia, né? É tudo que a gente aprende nas religiões de céu mesmo, né? A gente fala assim, você vai lá, vai ter um monte de gente feliz, vai ter uma boa música. Assim, é o conceito de céu que a gente aprendeu nas religiões. E ele bate muito mesmo, porque é um lugar de alegria, é um lugar de repouso, é um lugar onde você vai colher tudo aquilo que você fez de bom aqui, você vai repassar e vai incorporar no seu átomo semente. Lá não tem amargura, né? Quanto mais dura tenha sido a vida, mais intenso também é o descanso. Então, porque ele é o inverso do purgatório. Né? E assim, quanto mais você sofreu na vida, mais intenso é esse descanso, essa sensação boa. Então, Max Endel usa um termo, né, que é a terra de veraneio dos espiritualistas, a terra das promessas. Ali você vai viver momentos de satisfação que você não tenha tido na vida terrestre. Então lá é que você vai colher tudo aquilo que você sofreu aqui, vamos dizer assim, né? No primeiro céu. Não sofreu, né? Tudo que você fez de bem para os outros. Sim, mas acho que o termo é assim. A gente passa por grande sofrimento e no purgatório por grande amargura. Lá você vai desfrutar de todo o bem. Né? Isso. Aí sim, bem. Então, ali a gente está, além da influência das condições materiais e terrestres, e a gente assimila, então, todo o bem contido na vida passada, à medida que a gente vai revivendo, tá? E todas as nobres decisões que a gente tomou se realiza lá em toda a sua amplitude. Então, vamos falar um pouquinho de quem vai, né? Lá não tem dor, lá não tem doença, lá não tem tristeza, não tem nada disso. Então, lá no primeiro céu é a região onde a gente vai encontrar as crianças que morreram antes do nascimento do corpo de desejos. Ela vai direto para o primeiro céu, tá? Por que que isso acontece? Porque ela não é responsável por nenhum ato. Por exemplo, se ela morreu ainda no útero, se ela morreu antes de nascer o corpo de desejo, ela não é responsável por nenhum dos atos aqui na Terra ainda. Para tais crianças, o primeiro céu é como se fosse uma sala de espera
e ela vai permanecer lá de 1 até 20 anos, é o tempo que se estima, né? Até que apareça para ela a oportunidade de uma nova vida de renascimento. Então, ela fica lá, então ela vai direto, ela não passa pelo purgatório, tá bom? Bom, o primeiro céu também é um lugar de progresso para todas as pessoas que forem estudiosas, artistas, altruístas. Então, ele dá lá as pessoas, né, os estudiosos vão ter acesso a todas as livrarias, a todo o conhecimento do mundo. Pintor vai ter acesso a todas as cores que estão em constante mudança, e ele vai aprender, né, que o seu pensamento forma e molda essas cores de acordo com a sua vontade. Então vejam que é muito parecido com o que a gente aprende como a descrição de céu, de ter música, de ter harpa, de ter música boa, não ser a música qualquer, de você ter acesso à beleza da arte, à beleza do som. A ouvir músicas elevadas lá, né? Os poetas também vão ter contato lá com as expressões de poesia, de sentimento e de alma. Então, não é essa coisa materialista que a gente vê aqui. A gente vai estar muito mais ligado à inspiração de imagem, de cor, de palavras. O filantropo, isso aqui é bem bonito também, né? O filantropo, ele vai poder rever, né, onde ele falhou aqui na missão dele de ajudar, e lá ele consegue ver as razões dos fracassos, a traçar planos melhor para na próxima vida ele poder ter mais sucesso nas ajudas que ele exerce aqui, né? Quando você falou das crianças, eu lembrei quando Cristo falou, né, que vai adentrar ao céu seja como uma criança, né? Que ela não purga nada do que ela fez aqui. Mas vai direto, vai né? direto. Mas assim, tudo isso, como ego, né, como chispa, todo mundo é bom, todo mundo foi bom, todo mundo brilhou, né? E na evolução você veio cometendo as quedas, né, vamos pensar assim. E aí nessa passagem aqui, né, desde que você nasce, cria seus corpos e começa a adquirir experiência, por isso purgar antes de entrar no céu, né? Mesmo a criança que desiste do nascimento, porque ela destruiu toda a teia de destino que estava preparada para ela reencarnar, ela também vai para o primeiro céu, né? Vai direto para lá. Mas como é que ela desiste? Não, o ego, na hora de encarnar, ele pode desistir, né? De encarnar. Normalmente os anjos do destino não permitem isso. A única coisa que ele pode fazer Mas o feto que nasce, o aborto, por exemplo, espontâneo, não pode ser uma desistência do ego? Esse é planejar, Então vamos falar um pouquinho disso, que acho que é importante. O aborto instantâneo faz parte do destino daquele ego e da mãe, dos dois, e do pai também. Faz parte desse destino, dos três. Mas não é uma desistência dele de encarnar. Já está programado. Você já está programado. O aborto instantâneo já está programado. Espontâneo. Mesmo. Já está programado por causa da lição que essas três pessoas que tem que ter. O ego que está renascendo, a mulher e o homem. E para o ego vai para o primeiro céu. Não, o ego é o primeiro céu. Ele prestou um serviço. O ego acabou de prestar um serviço. Tinha a sensação que ele poderia desistir de encarnar. Não, toda vez que o ego... Ele pode ter medo e nascer não concêntrico. Não, desistir de encarnar aí é isso. Ele vê o panorama da vida ali, já com o corpo, a mente construída, o corpo dele construído, o corpo vital em fase de construção, o corpo físico denso em fase de construção, que é onde passa o plano de vida, e nesse momento ele pode, livre de vontade dele, ele pode chegar e falar, nossa, esse plano nem a pau que eu vou viver essa vida, não vou viver mesmo, e ele tenta escapar. Só que aí, como a
Ele falou, a gente não deixa. Então acontece, desconcentriza os seus corpos. Daí ele Aí pode ele vai nascer com passar uma a debilidade. debilidade, né? Mas isso também está no tema dele. Se você olhar o horóscopo de um irmão desse, No dele já tem tinha que- tendência a cair na tentação de desistir. E provavelmente a família que vai acolher também. Que vai servir também, vai ser um serviço. De qualquer maneira, você entendeu o que é interessante? Tudo Mas vira. ele não desiste mesmo. Desistir, Não, fugir, ele não tipo assim, consegue. Ele não consegue mais. Não quero essa, vou para a próxima. Isso Não, ele não o consegue. próximo passo é assim, se até os 14 anos ele não vir a falecer, né? Não Ele tinha vai pro corpo de primeiro céu. desejos, mas aí, eu não sei, uma situação que... Em torno, vamos deixar bem claro, Desistiu e faleceu em antes torno de de 14 anos, porque o corpo É. de desejo ele pode nascer com 12, com 13, com 14, pode ser até com 15, tá? Tem que lembrar sempre assim, gente, Deus é absoluto, o resto é tudo relativo. É uma referência. Então, não existe esse negócio de cravar, cravo, não é mais ou menos ali, entendeu? Um pouco lá, um pouco cá, entendeu? Uma coisa que se sabe de claríssimo é o seguinte, o iniciado, que ainda está no processo de ciclos e mortes, o corpo de desejo dele nasce 12 anos, cravado. Certo? Isso é cravado, 12 O anos. iniciado. O iniciado. Todos os outros, pode ter 14. 12, até um pouco mais a 15. Tá? 14 é a média ali, tá? Então, entendeu? Então é por isso. Agora, por que ele não é responsável pelos atos, como a Jane colocou aí? Oi? Por que ele não é responsável pelos atos? Por que a pessoa, nós, seres humanos... Porque ele não tem aí, não nasceu ainda o corpo de. E agora? Desejo. Desejo. Não Será é que é por isso? isso? Vocês acham? A Não, gente pode atribuir todas as maldades que um irmão faça com essa idade por estar envolvido pelo corpo de desejo macrocosmo, que, portanto, eu não sou dono dos Responsável. materiais de desejos e emoções que eu estou pegando? É isso? Eu acho que Muito você é fácil. responsável por tudo que acontece Muito com fácil você. se fosse assim, né? Mas ele Hã? também mesmo- Eu sou uma criança de 12 anos e matei a outra pessoa lá Essa é- porque o corpo de desejo macrocósmico. Mas nessa Mas é vida ele isso tem que 12, tá mas a aqui, gente ó. não sabe Então, Mas ele ô, ainda Carlos, não mas tem ele Pode tem que dar tá obsediado. aqui. Então, explica um pouquinho, porque é o que tá Essa aqui. pergunta. Eu A acho pergunta que é que eu legal fiz. Não, mas eu queria que você explicasse. Eu quis a porque pergunta. Eu também tenho dúvida. Mas com esse período ele ainda nem chegou a ter a mente. Então, mas essa criança pode, Outra coisa, você faz estar semente. obsediada, Bom, isso é. né? Que é o quê? Ela pode estar obsediada para cometer o crime, pode ser E aí? uma situação. Então, mas se ela E pode- cometer, ela Ela não vai vai ter que direto cumprir. para o primeiro céu? E aí? Não, mas independente se ela dos atos Gente, dela, o responde. negócio, né, a resposta está no processo. No processo. Como é que é o processo? Grava-se tudo que você fez do corpo, do átomo semente do corpo denso, passa via átomo semente do corpo vital até o átomo semente do corpo desejo. Não é assim? É. E aí tudo que tiver aqui vai ser a base para sua vida celeste. Purgatório e primeiro céu, não é verdade? Tá. Você não tem o aqui. Você não tem corpo de desejos. Seu átomo semente do corpo de desejos está inativo. Lembra? O átomo semente do corpo de desejos, ele se ativa quando nasce o corpo, né? O átomo semente do corpo denso se ativa quando nasce o corpo denso. O átomo semente do corpo vital se ativa quando nasce o corpo vital. O átomo semente do corpo desejo se ativa quando nasce o corpo desejo. E o átomo semente da mente se ativa quando nasce a mente. Então, o problema não é que o ego não possa fazer besteira, ele faz. Tá? Do 0 até os 14 anos faz besteira. O problema é que não está gravado aqui. Se não está gravado aqui, ele não consegue passar pelo purgatório, ele vai direito para o primeiro céu. Daí Entendeu? fica É o pra próxima processo. vida dele. Exatamente, é o processo. Pensem no processo, tá? Que não tem como gravar, não está ativo. Entendeu? Não está ativo. Mas isso não quer dizer que ele seja inocente, porque essas tendências dele fazer essas besteiras tá no tema dele. A primeira fungada que ele deu tá lá. As quadraturas, oposições, as tentações dele. A partir da primeira fungada.
Ele pode fazer a besteira, dali pegar o bisturi do médico como neném e já sair cortando. Lógico que não vai fazer isso. Mas ele pode fazer, porque se tiver essa tendência lá, e se ele tiver condições de saber que é bisturi, não vai conseguir fazer nada disso. Mas ele pode chegar lá na primeira mamada e crau no seio da mãe. Mas entendeu? Daí ele ainda não tem dente. Ah, não tem dente. Mas o suicídio... Mas ele pode unhar, ele pode chegar e tacar a unha. Não, eu tô falando assim, gente, pra gente não ficar com a pieguice de achar que, ai, cuti-cuti, essa carinha de joelhinho é tão ingênua, não vai fazer nada de mal. Ah, mordeu meu dedo. Ele faz, porque nós somos seres humanos. Nós fazemos muitas coisas que até Deus duvida, né? Assim que se fala. Então, o suicídio também, né? Tem dados que falam que a criança ela pode praticar o suicídio. Exatamente. Porque ela já vem com essa tendência. Por isso que eu falei para ela. Senão, esse assunto é meio delicado. É bem delicado. Se a gente não pensar assim, a gente tem que fazer o seguinte, se a gente não achar Mas aí isso, mesmo que ela pratique o suicídio, como ela não tinha o corpo, ela vai para o primeiro céu. E aí daí eu acho que não, porque acabou de falar. Porque ela não fica o tempo que estava programado. Daí na próxima porque se nós não vida... pensássemos assim, se a gente não pensa assim, não chega a essa conclusão, pergunta, com que idade deveria ser levantado o horóscopo de uma pessoa, se nós não pensássemos assim? Com que idade? Depois dos 14, exatamente. 28 anos. 28 anos. Porque 28 anos é que já nasceu todos os veículos e todos os éteres, seus polos negativos e positivos, lembra? 28 anos, o polo positivo do éter refletor é que começa a ser ativado, certo? Então, se a gente não pensar assim, a gente ia levantar o tema de uma pessoa para os 28 anos. Até 28 anos não adianta, porque não vai adiantar nada. Adianta sim, primeira fungada. É o primeiro fungada, já levou do tempo. Legal. Do recém-nascido. Recém-nascido. Então, nós estamos agora encerrando a nossa reunião de estudo do capítulo 3 do conceito Rosa Cruz do Cosmo, onde hoje nós estudamos a região limítrofe. E para encerrar essa reunião, a gente vai fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas seres para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E a todos floresçam em vossa